Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir agora, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, o Santo Livro, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Esse é o texto que está dando suporte a essa série de mensagens que o pastor está desenvolvendo na igreja, cujo tema é Como ouvir a voz de Deus. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Todos acharam? 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Então o Espírito de Deus fala através de Paulo e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes clamo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, glória de Israel, Senhor dos céus e da terra. Aqui estamos nós outra vez reunidos nesse santuário, adorando o teu nome, louvando o Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. E agora queremos aprender de Ti, queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos que o Teu Espírito nos ensine as verdades eternas. Queremos crescer no conhecimento sagrado, para que possamos servir ao Senhor, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer ser servido. Para que possamos viver a nossa vida como sal da terra e como luz do mundo. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus escolhidos, aos teus santos. Fala a esta mulher, a este homem, a este senhor, a esta senhora, a esta moça, a este rapaz, a essas pessoas que o Senhor, por uma vontade soberana, conduziu até a igreja nesta manhã. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor, para que eu possa proclamar a tua palavra
com verdade. Dá-me a inspiração para que eu possa honrar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado através de tudo que for proclamado deste altar. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz à igreja que há sem dúvida muitos tipos de vozes neste mundo. Ora, se há muitos tipos de vozes nesse mundo, eu tenho que ter a capacidade de reconhecer a voz de Deus no meio dessas muitas vozes que há no mundo. Há muitos tipos de vozes. Há vozes boas, há vozes más, há a voz da idolatria, há a voz da feitiçaria, há a voz do humanismo, há a voz de falsos pastores, de falsos profetas. Olha, muito tipo de voz. Como é que nós podemos identificar? Como é que nós podemos reconhecer que Deus está falando conosco, que aquela voz que nós estamos ouvindo é verdadeiramente a voz de Deus no meio desse muito tipo de vozes? Bom, para você poder reconhecer a voz de Deus no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, Paulo diz aqui, você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. Se você não conhecer todo o desígnio de Deus, você vai ficar com a tua vida espiritual estagnada, você vai ficar com a tua vida espiritual cheia de incerteza, você vai ficar com a vida espiritual cheia de insegurança, como tem vivido aí fora a grande maioria do povo de Deus. Porque a maioria do povo de Deus vive assim, inseguro, cheio de incerteza, cheio de insegurança, porque não sabe reconhecer a voz de Deus. Ouve muitas vozes, Deus está falando e eles não sabem identificar a voz do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu disse no culto passado e vou repetir hoje: o povo de Deus, independente de denominação, eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação, eu estou falando do povo que é propriedade exclusiva de Deus, só vai viver uma vida segura e feliz quando aprender a ouvir a voz de Deus. Enquanto o povo de Deus não aprender, não vai viver uma vida segura, não vai viver uma vida feliz. Porque não adianta você ir a um lugar chamado igreja e passar a vida toda só ouvindo falar dos milagres que Jesus realizou. Isso não é conhecer todo o desígnio de Deus. Conhecer todo o desígnio de Deus é você conhecer toda a verdade sagrada. Não é conhecer que Jesus curou o cego, não é conhecer apenas que Jesus curou a mulher hemorrágica, que Jesus libertou o endemoniado gadareno, que Jesus fez Pedro andar por sobre as águas, que Jesus multiplicou pães e peixes. Não, isso aí não tem nada a ver com conhecer todos os desígnios de Deus. Conhecer todos os desígnios de Deus é conhecer a plenitude da verdade sagrada. Amém? Leia, por favor, Salmo 81. Salmo 81, versículo 8 em diante. Veja a importância de se ouvir Deus. Então, o salmista diz, Deus falando através do salmista Asaf: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó, se Israel me escutasse. Estou lendo o versículo 8. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel
que escorre da rocha. Quer dizer que, se você não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai deixar você andar, está aqui escrito, ó, na teimosia do teu coração. Deus vai deixar você seguir o teu próprio rumo. Deus vai deixar você seguir os teus próprios conselhos. Você vai ficar sem direção, você vai ficar sem rumo, você vai atrair muitas tragédias, muitas coisas ruins para a tua vida. Agora, a pergunta é: pastor, como é que Deus pode me falar nos dias de hoje em relação à minha casa, em relação à minha família, em relação à minha vida financeira, à minha vida sentimental? Como é que Deus pode me falar nos dias de hoje em relação aos problemas do dia a dia da vida? Bom, Deus pode falar com você de várias formas e de várias maneiras. Por exemplo, Deus pode falar com você pela sua própria palavra. Aliás, eu sempre digo, esta é uma das formas mais seguras de Deus falar conosco, de Deus falar com você. Porque, irmãos, há momentos na nossa vida que são extremamente difíceis. Há momentos que nós passamos na vida que você fica numa situação extremamente difícil. E o pastor não está por perto para te orientar. Você está numa situação que não tem uma pessoa de confiança a quem você possa recorrer, que não tem uma pessoa espiritual que possa te dar uma orientação, que possa te dar um conselho bíblico. Então, nestas horas, você tem que se habituar a consultar a Bíblia. Porque, olha, pode ter certeza, nestas horas extremamente difíceis da vida, quando o pastor não está por perto, você não tem o pastor para se orientar, você não tem uma pessoa de confiança para falar, Deus tem uma palavra segura para dar para você. Uma palavra absolutamente segura. Quando Deus me tirou do falso evangelho, eu passei a minha vida quase toda no meio de um falso evangelho. Então, naquele momento que Deus me tirou, eu não conhecia essa verdade aqui da graça de Deus. A situação naquele momento era extremamente difícil. Todos nos viraram as costas. O dinheiro acabou. Eu, minha esposa, 4 filhos, mais papagaio, cachorro e outras coisas mais. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu não via saída. Eu não via saída. Eu dizia, Deus, como é que vai ser? Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo perspectiva, está tudo extremamente difícil, todas as portas estão fechadas, todo mundo nos virou as costas. E eu pedi a Deus, eu orei e disse, Deus, fala alguma coisa comigo. Aí eu abri a Bíblia, e sabe o que é que Deus me falou? Naquela época, já se passaram 20 anos. Abra, por favor, no Salmo 37. Olha o que Deus me falou naquele momento extremamente difícil. Eu não tinha ninguém para falar. Estava absolutamente só. Era eu, minha esposa e os filhos. Encontraram? Salmo 37, versículo 23 em diante. Deus disse assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Eu jamais ouvi o justo desamparado. Eu lembro como se fosse hoje. Nós saímos daqui de Fortaleza, fomos morar em Recife. A minha esposa, a pastora Sandeli, que está ali, grávida do meu filho caçula, o Renan. A gente numa situação extremamente difícil. Alugamos um kitnetzinho lá em Recife. Não tínhamos móveis, eram uns colchonetes no chão, as roupas amontoadas, um montinho de roupa assim no chão. Não tínhamos nada, absolutamente nada. Até para alugar essa kitnet foi difícil. Mas como Deus é tremendo, né? A promessa de Deus não deixa de se cumprir. Deus é fiel a quem é fiel a Ele, irmãos. Sabe o que aconteceu? Começamos a desenvolver um trabalho em Recife, com muita dificuldade, extrema dificuldades. Um dia, nós fomos pagar o aluguel da casa que nós morávamos, e o moço da imobiliária disse assim: pastor, o senhor não quer comprar um sítio? Pagar um aluguel desse tamanho estava difícil, como é que eu ia comprar sítio?
Não tinha como comprar sítio nenhum. A única coisa que nós tínhamos que valia alguma coisa era um automóvel usado. Acho que um Opala naquela época, né? E o cara deve ter visto assim, é pastor, deve ter dinheiro, porque hoje, quando fala pastor, é sinônimo de sujeito espertalhão, de sujeito que rouba as pessoas, que tem muita grana, que é rico. Esse é o sinônimo de pastor hoje, infelizmente, porque infamaram o caminho da verdade, né? Bom, e não é que ele ficou insistindo com isso? E quanto mais eu dizia para ele, eu não tenho condições, meu irmão, eu não posso comprar nada, você não está vendo o aluguel que eu pago aqui? Mas ele não acreditava, ele ficava insistindo, ele ficava ligando. Um dia, eu fui pagar o aluguel e ele disse, pastor, o senhor está muito apressado hoje? Eu digo, não, vamos ali para lhe mostrar um negócio. E foi eu e minha esposa e ele. O negócio era esse bendito sítio. O cara me levou lá na Cidade do Cabo, que fica, é Grande Recife. É como se fosse... Calcaia é mais perto, né? Calcaia, daqui para Calcaia são 22 quilômetros. O Cabo era quase 40, era quase o dobro. E ele levou. Olha, um sítio maravilhoso, um paraíso. Como se fosse daqui para o Iguape, o Eric está dizendo. Pronto, daqui para o Iguape, exatamente. Mas um sítio maravilhoso. O cara já tinha começado a construir uma casa. A casa era pequena, mas já estava construída. Uma piscina enorme, muita fruta, muita plantação, um rio perene que passava lá o ano inteiro, nunca secava. Olha, um paraíso. E naquela época, o homem estava querendo vender esse sítio por 120 mil reais, se não me falha a memória. 120 mil. Eu digo, não, mas eu não tenho condições, não está. E o cara começou a ligar. E ele ligava toda semana, pastor, 100, ele baixou para 100. Meu irmão, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro. Mais uma semana, 80, 70. Eu digo, pronto, agora deu mesmo. Chegou uma hora que eu digo, eu não atendo mais esse homem. Já estava me perturbando a cabeça. Já estava sendo inconveniente. Mas como é que Deus faz as coisas, né? Eu recebi, meu irmão estava me visitando, meu irmão morava no Rio, meu irmão acostumado com negócio, com comércio, e estava lá na minha casa. E nessa noite o telefone toque era o tal cara. Só que agora, ao lado dele, estava o dono do sítio. Aí eu digo, olha, eu expliquei para o meu irmão a situação, digo, olha, atende lá para mim, que eu não tenho mais paciência. Já cansei de falar, o cara não desiste. Aí meu irmão foi, ficou uns 40 minutos, e que tanto Flavinho demora com esse cara. Daqui a pouco ele veio, olha, está comprado o sítio. Digo, como você comprou? Não, comprei para você. Digo, para mim? Como é que é possível isso aí? Não, fica calmo. Olha, o cara está numa situação difícil. Ele era um arquiteto. A mãe dele estava com uma doença grave, uma doença terrível. E ele já tinha gasto tudo que podia com a doença da mãe. Foi morar num apartamento, montou uma UTI dentro desse apartamento, com enfermeiras 24 horas, e ele agora tinha que se desfazer dos bens. E ele, para não se desfazer de um outro apartamento que ele tinha na Praia de Boa Viagem, ele decidiu se desfazer do sítio. Porque se eu não estou mais indo lá, os meus filhos já cresceram, não querem mais saber do negócio de sítio, então eu vou vender o sítio. E lá na conversa com meu irmão disse, olha, eu sou do Rio, eu não sou daqui, o negócio é o seguinte, se você quiser vender, todo o dinheiro que eu tenho, eu te dou. Eu tenho 20 mil reais. E não é que o cara vendeu? Eu imagino o desespero que esse homem estava, com a doença da mãe. Vendeu. Aí eu falo para o meu irmão assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Ele disse, você tem. Como que eu tenho? Ele disse, esse carro aí que você tem vale 20 mil. Eu digo, mas eu vou ficar sem carro? Ele disse, carro acaba. O sítio não acaba, é terra. Venda o sítio. Venda o carro. E ele mesmo foi, vendeu o carro e eu comprei. Quer dizer, um bem que valia 120 mil reais, veio por 20 mil reais. Ajeitei, passamos a morar nesse sítio. Depois eu fui aumentando a casa, construindo. Ficou uma maravilha, ficou uma beleza. Quer dizer, a Bíblia diz o quê? Deus dá ao pecador para que ele dê ao justo. Deus faz o pecador acumular riqueza para que ele dê ao justo, viu? Então a palavra se cumpre. E foi nessa época também, são exemplos que eu gosto muito de dar porque glorifica o nome
do Senhor Jesus Cristo. Momento de dificuldade, momentos extremos. Eu pagava um apartamento aqui na praia de Iracema. Era um condomínio, esses que você compra quando está em construção. Você compra a preço de custo, né, Érigles? E eu tinha naquela época, eu podia. Então eu estava pagando. O prazo era para 2 anos, 2 anos e meio ficar pronto. E eu pagava, e era um valor alto todo mês. Eu tinha condições naquela época. Só que depois que eu saí do falso evangelho, passei a não ter mais condições nenhuma. E o que aconteceu? As parcelas começaram a acumular. Eu fiquei devendo quase 1 ano. O construtor era muito meu amigo, segurou 1 ano. Com 1 ano ele disse: pastor, olha, eu gosto muito do senhor, tenho muita consideração pelo senhor, só que agora não dá mais para esperar. Porque os outros condôminos estão reclamando, estão dizendo: como é que pode? Está atrapalhando a gente. Se ele não pode, se ele não tem condições, vamos colocar em leilão. Leiloa o apartamento dele, paga a dívida, se sobrar alguma coisa dá, se não sobrar não dá nada. Só que se levasse esse apartamento a leilão, olha, não pagaria nem a metade do que eu devia. Quer dizer, eu perdi o que tinha dado, perdi o apartamento e ia ficar devendo. Eu tentei, de todas as formas e maneiras, vender esse imóvel. Olha, a quem eu conhecia no Brasil, olha que eu conhecia gente, viu? Eu ligava. Gente que tinha dinheiro, gente que tinha condições. Eu ligava para Brasília, ligava para São Paulo, ligava para o Rio, liguei para a Bahia, liguei para todo mundo. Ninguém queria. Ninguém queria. Aí chegou uma hora que eu peguei e joguei a toalha. Eu digo: tudo bem, olha, tentei tudo, não consegui, pode botar o leilão, pode leiloar. Esse moço sabe que você vai ter um prejuízo muito grande. Eu digo: sei, não tem problemas. Mas eu ficava pensando: Deus, puxa vida, que vergonha eu vou passar, que humilhação que eu vou ter que passar. E um dia eu orei, eu estava nesse sítio, eu lembro que era uma manhã de muito sol, e eu olhei para aquele verde, e eu fechei os meus olhos sentado na minha mesa de trabalho, e eu orei: Deus, me dá uma palavra, o que é que eu faço, que atitude eu tomo? E Deus me deu uma palavra, que eu quero passar para você agora. Livro do profeta Isaías, eu fui à Bíblia, capítulo 54, eu não tinha mais ninguém para recorrer, eu não tinha mais saída. Veja o que Deus falou comigo naquela hora de extrema dificuldade. Isaías capítulo 54, versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Pronto. Quando essa palavra veio, eu digo: bom, a partir de agora, estou tranquilo. Se tiver que perder, perdeu, deixa acontecer. Deus está no controle de tudo. E deixei para lá. Não procurei mais nem saber o que estava vendo. Um dia eu chego na igreja de Recife, um domingo de manhã, e um dos diáconos veio e disse: pastor, ontem ligaram para o senhor de Fortaleza, o advogado. Está aqui o telefone para o senhor ligar para ele com urgência. Eu digo: depois eu ligo. Fiz o culto da manhã, acabei o culto. Depois que acabei tudo, aí eu lembrei: deixa eu ligar para ele. Aí liguei para esse advogado da construtora. Ele atendeu, eu digo: oi, pastor Carlos Marcos. Ô, pastor, como é que vai? Tudo bem? Disse o nome da churrascaria que ele estava. Estava almoçando com os amigos na churrascaria. Aí ele disse assim: pastor, o teu Deus é forte mesmo, hein? Eu digo: por quê? Por que você está me dizendo isso? Que ele é forte, eu sei que é. Mas por que você está reconhecendo isso? Ele disse: olha, tudo pronto para o teu apartamento ir a leilão, consegui vender o teu imóvel. Digo: você vendeu o imóvel? Como? Ele disse: essa semana eu estava com um pessoal da Amazônia, do Mato Grosso, não me lembro de onde era, um cara que é dono de minas de diamante.
e o cara já estava cheio de uísque, estávamos bebendo, e ele encantado com Fortaleza, e ele disse para mim, onde é que tem um apartamento aqui próximo da praia que eu possa comprar? Eu disse para ele, ó, tem um de um pastor que está querendo vender. E ele disse, vendi o teu apartamento por 100 mil reais. Para quem estava perdido, hein? Eu digo, puxa vida, ele só tem um detalhe. Ele viajou, está tudo esquematizado, e ele ficou de mandar o cheque pelo Sedex. Espero que ele mande. Com 24 horas o cara ligou e disse, ó, estou indo para Recife, para a gente ir no cartório e fazer tudo, porque o cheque já chegou. Aí eu pude comprar outro carro, pagar as dívidas, dinheiro para tocar a igreja, pagar programa de rádio, pagar programa de televisão. Foi uma bênção, foi uma maravilha. Diga graças a Deus, dê uma forte salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, no momento de dificuldade, olha, não corra para a casa de um, para a casa de outro, pedindo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. O povo de Deus tem essa mania. Na hora das dificuldades, ao invés de correr para Deus, corre para um, corre para outro, vai de igreja em igreja, de pastor em pastor, ore por mim, ore por mim. Não. Nos momentos de extrema dificuldade, corra para a palavra, porque com certeza absoluta, Deus vai falar com você através dessa palavra aqui. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do nosso Deus. Então, Deus nos fala pela palavra. Mas Deus também nos fala pelo seu Espírito que habita em nós. Porque veja bem, se nós andamos no Espírito, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito e nos guia. Por quê? Se nós não vivemos uma vida de pecado, se nós estamos vivendo uma vida reta aos olhos de Deus, quem é que pode estar falando comigo aqui dentro do meu ser? Quem é que pode falar? Será que o diabo pode falar? Será que é a minha carne que vai falar? Claro, é evidente que não. Tem que ser o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E eu vou dizer para você, olha irmãos, eu aprendi ao longo desses anos a ouvir a voz de Deus na quietude. E toda vez que eu transgredi esta voz, eu me dei muito mal. A voz de Deus, ela me orienta em tudo. A voz de Deus diz para mim aqui dentro, viaje, não viaje, faça isto, não faça aquilo, use esta pessoa, não use aquela outra. Olha, vou repetir. Toda vez que eu transgredi essa voz, eu sofri sérias consequências. Sérias consequências. Não faz muito tempo, eu cheguei aqui para o Hélio e disse, olha, você não devia ter posto essa pessoa do louvor. Lembra? Você não devia ter posto. Porque Deus falou comigo para não colocar. Mas ele tinha posto. Ele não tinha conversado comigo. E ele disse, não pastor, mas já que eu coloquei, vamos ver. Tá bom, vamos ver. Eu transgredi a voz dele, era para eu ter dito, não, tira. Deus mandou tirar, Deus disse que não pode colocar, mas eu deixei. Olha o que aconteceu. E quantas outras vezes eu sofri consequência por transgredir essa voz de Deus. Olha, não transgrida a voz de Deus. Quando Deus falar com você aqui dentro, olha, dê ouvidos ao que Deus está falando. Não tenha medo. Quando você sentir Deus dizendo, vá, vá. Não vá, não vá. Faça, não faça, não faça. Acredite, obedeça, creia na voz do Todo-Poderoso. Amém? Mas Deus também pode falar conosco através de outras pessoas. Claro, especialmente por aquelas pessoas que nos amam, por aquelas pessoas que nos querem bem. Porque olha só, quantos maridos fizeram negócios errados, sofreram prejuízos tremendos, e na hora de fazer o negócio, a esposa estava lá do lado dizendo, meu marido, não faça isso, não faça esse negócio, olha, eu estou sentindo aqui dentro Deus me dizer para você não fazer isso, e o marido foi e fez. E aí as consequências terríveis vieram lá na frente. Olha irmãos, as pessoas que mais nos amam, aquelas que convivem conosco o dia a dia da vida, olha, Deus pode usar elas para falar com você.
Deus pode falar com você através do teu marido, através da tua esposa, através do teu pai, através da tua mãe, através do teu filho. Deus pode. Deus fala conosco através das pessoas que nos amam e que nos querem bem. Amém? Mas Deus também pode falar conosco através das circunstâncias. Às vezes, Deus usa um fracasso, Deus usa uma circunstância adversa para falar comigo, para falar com você. Mas Ele também às vezes usa o sucesso, às vezes usa a vitória para nos falar. Deus pode fazer isso. Por exemplo, Deus pode, por meio de uma tragédia, falar conosco. Olha, no dia que o povo hebreu construiu aquele bezerro de ouro, você conhece a história, né? Deus fez a terra se abrir, milhares e milhares e milhares de pessoas morreram naquele dia. Quer dizer, foi uma tragédia, claro e evidente. É como essa tragédia do Haiti, que todos nós estamos aí pasmos de assistir na televisão. Agora imagine a terra se abrir e milhares de pessoas serem tragadas pela terra e morrerem soterradas. Quer dizer, Deus estava falando, eu não quero adoração de ídolo, eu não quero idolatria, e eles não deram ouvidos a Deus. Depois agora eu vou falar através de uma tragédia. Aí Deus permite uma tragédia daquelas para falar com o seu povo. Então, Deus fala pela palavra, Deus fala por pessoas, especialmente as pessoas que nos amam, as pessoas que nos querem bem, as pessoas que convivem conosco o dia a dia da vida. Deus fala por circunstância e Deus fala pelo seu Espírito Santo. Agora, vamos ver o que diz aqui o Salmo 85. Abra a tua Bíblia no Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8. Olha o que diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Quer dizer que quando você escuta a voz de Deus te traz o quê? Paz. E você não cairá em insensatez. Qual é a maior insensatez que um filho de Deus pode cometer? Qual é? É negligenciar ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que ouve a voz de Deus e não pratica, ela é uma pessoa insensata. Então, quando você ouvir a voz de Deus, quando você ouvir Deus falar contigo, da maneira que Ele quiser falar, olha, obedeça cegamente. Não tenha medo de obedecer a Deus, não dê desculpa, porque senão será insensatez. E vou dizer para você, quando você vem aqui a esta igreja, Deus fala com você. Agora tem pessoas que só querem ouvir aquilo que lhe agrada. Se Deus está falando de dízimos, diz que não aceita, eu não concordo em dar dízimo. Se está falando de oferta, diz que também não aceita oferta. Se Deus está falando através do pastor, para não faltar os cultos, para estar presente em todos os cultos da igreja, já diz, não, mas também não é assim, também não é dessa maneira. Isto é uma insensatez. É uma insensatez. Pastor Carlos Magno, como é que eu sei, pastor, que é de fato o Senhor Jesus Cristo que está falando comigo? Como é que eu posso saber, pastor, que não é a minha carne, que não é Satanás, através dos seus ministros, que está falando comigo? Sabe como é que você sabe que é Jesus? Quando você sente paz. Quando Deus fala, a voz de Deus produz paz na nossa vida. Olha, quando Deus fala, a paz. Quando Deus fala, a quietude. Em Colossenses, abra aí, por favor, capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15. Olha o que diz a palavra. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado de um só corpo, e sede agradecido. Então seja a paz de Cristo o árbitro. O problema é que às vezes a pessoa ouve a voz de Deus, ela sente paz, ela sente quietude, mas logo em seguida duvida. Será que foi Deus mesmo? Será que Deus está falando comigo? Será que foi mesmo a voz do Espírito Santo?
Então, você sabe que aquela voz que está falando aqui dentro com você é a voz de Deus quando você tem paz. A paz é o árbitro. Você assiste um jogo de futebol, tem lá dois times, 22 jogadores em campo. E tem um sujeito vestido de preto, que hoje já bota umas roupas mais coloridas, que se chama árbitro. Quando um jogador comete um erro, transgride as regras do futebol, comete uma falta, o árbitro pega o apito e faz o quê? Falta. Olha, na vida espiritual, irmãos, o Espírito Santo faz a mesma coisa na nossa vida. Você quer fazer um negócio, e aí começa a sentir uma inquietação, começa a ficar cheio de dúvidas, começa a ficar com medo, começa a ficar inseguro. É o Espírito Santo arbitrando, dizendo, não faça esse negócio, não vá em frente. É Deus dizendo para você, não fazer. Então seja a paz de Cristo, o árbitro. O árbitro. Puxa, eu estou namorando uma moça, os jovens da igreja, os rapazes, solteiros. Será que essa moça é a que Deus quer para mim? Será que é certo eu namorar com ela? Será que é ela que vai me fazer feliz? Aí começa a sentir inquietação, começa a sentir insegurança, não consegue ter paz naquele relacionamento. É Deus dizendo, não é, pode sair. Não, a paz está dentro de mim, estou tranquilo, cada dia estou mais seguro, há uma quietude, há uma segurança. Deus está dizendo, é ela. Seja a paz de Cristo o árbitro. Diga graças a Deus. Volte no livro de Salmos. Salmo 62. Salmo 62. Versículo 5. Olha o que diz aqui. Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha... A minha esperança. Somente em Deus minha alma espera silenciosa. Veja, não é espera gritando aleluia, glória a Deus, não é espera marchando dentro da igreja, levantando, saindo, rodopiando no culto, dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo. Não, tem que haver quietude. Somente Deus a minha alma espera silenciosa. Tem que haver quietude. Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. O Senhor... Não, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha, ao longo desses cultos, nós vamos aprender a nos aquietarmos e a saber que o Senhor é Deus. Diga, o Senhor é Deus. Salmo 36. Salmo 36, versículo 9. Vou ler. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Aleluia. Quer dizer que quando você se aquieta na luz de Deus, você vai ver luz, você não vai ver trevas. Você vai ouvir Deus falar de fato e de verdade. Na tua luz vemos luz. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Ele diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha porta. Aleluia. Olha, feliz o homem que me dá ouvidos. Não é dar ouvidos a esse monte de gente que fica falando bobagem aí no rádio e aí na televisão. Você liga o rádio, você liga a televisão, olha, um monte de gente usando o título de pastor, título de bispo, de apóstolo, títulos pomposos e falando bobagem uma atrás da outra. Não, é dar ouvidos a Deus, é dar ouvidos à verdade da palavra. Então, quem é a pessoa que é feliz? Aquela que dá ouvidos a Deus. Quem não dá ouvidos a Deus é o quê? Infeliz, é o contrário. Depois o salmista diz: velando dia a dia
as minhas portas. É a pessoa que está na igreja quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite ela retorna, ela sabe que domingo é o dia do Senhor. Então tem que ser dia a dia, velando dia a dia as minhas portas. Não pode vir à igreja uma quarta-feira, a outra não vem. Tem gente que vem domingo de manhã, não volta à noite. Parece até que Deus não está falando, parece que é o pastor que está falando. Parece que é o pastor que criou o mandamento. Não, isso aí é do pastor, isso aí não é de Deus não. Eu não venho, e não vem mesmo não, não adianta falar que não vem. Está aqui, ó. Tem que dar ouvidos a Deus, tem que velar dia a dia as portas de Deus. Agora você não ver a pessoa agir dessa maneira, que ela age com Deus, por exemplo, com o patrão dela, com a empresa dela. Você vê uma pessoa que trabalha, por exemplo, num banco, numa indústria, no comércio, onde quer que seja. Você vê a pessoa, por exemplo, ir de manhã, pegar 8 horas da manhã, trabalhar, chegar meio-dia ela para, 1 hora de almoço. Aí ela almoça, sabe de uma coisa? Não vou trabalhar à tarde. Vou para casa. Não, trabalhar 12 expedientes é demais. Você vê alguém fazer isso? Você vê alguém agir assim? O dono de uma empresa, ele vai de manhã, pega no batente, fica fiscalizando tudo, tomando conta para que a coisa corra bem, olhando o trabalho, olhando o funcionário. Aí dá meio-dia, ele vai para casa, almoça e diz, não vou voltar não, hoje eu vou ficar em casa. Você vê alguém proceder dessa maneira? Nem eu. Mas quantas pessoas você vê fazendo exatamente isso com Deus, quando se trata das coisas de Deus? Acho uma dificuldade vir à quarta-feira à noite, acho uma dificuldade muito grande vir de manhã, do domingo, voltar à noite. Tem gente que vem de manhã, não volta à noite, outros vêm à noite, não vêm de manhã. Isso é uma tragédia, tudo contrário à Bíblia. A pessoa não faz isso com o mundo, mas faz isso com Deus. Então eu quero dizer para você que quem segue essas regras determinadas por Deus é feliz. Uma pessoa que vela dia a dia as portas de Deus, essa é uma pessoa sensata. Esse é um homem sensato. Esta é uma mulher sensata. Uma pessoa que ouve Deus é uma pessoa que tem uma vida equilibrada. Uma pessoa que não ouve Deus é uma pessoa que tem uma vida desajustada. Então você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Você tem que enquadrar a tua vida dentro dessas regras que Deus determina. Isso aqui não foi determinado por um homem. Isso aqui não foi determinado por um líder espiritual. Isso aqui não foi um pastor que um dia sonhou de noite e digo, eu vou criar uma regra para a igreja. Por isso eu digo aqui, nesta igreja aqui, não existe doutrinas de homens. Aqui não tem regra. Eu não tenho que criar nenhuma regra. As regras estão aqui na Bíblia. Eu não posso inventar regras. Eu não posso determinar que tipo de roupa as mulheres vão usar. Onde é que está na Bíblia Deus determinando isso? Onde é que está na Bíblia Deus dizendo que a mulher não pode usar calça comprida? Onde é que está na Bíblia o comprimento da saia das mulheres? Mas tem pastor que determina. Não, é 4 dedos abaixo do joelho. Olha, você não tem vocação para pastor, você tem vocação para costureiro. Modista, né? Cria moda, porque para pastor não. Pastor não é para estar criando moda, pastor não é para estar inventando regra, né? Se metendo na vida da mulher do outro. Como é que um pastor vai se meter na vida da mulher do outro? Determinar a roupa que ela tem que usar? Quem tem que saber disso é ela própria e o marido dela. E o Espírito de Deus que habita na vida dela. Amém? Então são regras criadas pelos homens. Não, nós nos submetemos às regras determinadas pelo nosso Deus. E se é Deus que determina, meu irmão, se você submeter, você será uma pessoa feliz. Se você não se submeter, você será uma pessoa infeliz. Infeliz, viu? Não duvide disso aqui não. Então vele dia a dia as portas de Deus. Não falte os cultos da igreja. Coloque isso como uma regra divina, uma regra de ouro na tua vida. Você obedece a tantas regras. Olha, tem a regra de trânsito. Quando o sinal fica vermelho é para fazer o quê, hein? Parar. É isso? Quem aqui dirige? Quem sabe dirigir? Levanta a mão.
Aí você vai no teu carro lá, ao sinal vermelho. Aí vocês param nada, vou dar lá ouvido aí, eu faço o que eu quero. E você mete as caras e passa? Ah, não, você para? Não acredito. Você para, irmão, carro? No sinal vermelho? Você para, Eri? Você para, Silvio? Eu também paro, quando sou louco. E por que quando Deus diz assim, para tudo, vem para a igreja, a gente não quer fazer, hein? Quarta-feira à noite, para o teu trabalho, fecha a tua empresa mais cedo, sai correndo, vem para a minha casa. O que a gente não quer cumprir? O que a gente transgride, hein? Quer dizer que a gente tem medo do sinal vermelho, de bater no outro carro, de morrer, ficar paralítico, sofrer consequências, ter um prejuízo financeiro, mas não tem temor a Deus, né? É como se Deus não valesse muita coisa. É como se transgredir as regras de Deus não fosse importante na nossa vida. Eu quero dizer para você, são de fundamental importância para nossas vidas. A ponto da Bíblia dizer que quem obedece é feliz, quem não obedece é infeliz. Você sabe qual é a razão de haver tanta gente que está dentro das igrejas, Bíblia debaixo do braço, e ora para aqui, e ora para acolá, e gente que faz jejum, e gente que faz sacrifício, e gente que esfola o joelho no chão, gente que sobe monte, gente que desce monte, gente que faz tanta coisa e tem uma vida infeliz? Você sabe qual é a razão? Porque fazem tanta coisa, mas não obedecem a Deus. Vivem uma vida de desobediência, mas eu jejuo. Não, mas eu faço o meu jejum. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer obediência, meus irmãos. Se você quer viver uma vida feliz, olha, procure ouvir a voz de Deus. Procure dar ouvidos a Deus. Procure obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus determina. Aí você será uma pessoa feliz. Você vai ser feliz no teu casamento, você vai ser feliz na vida financeira, você vai ser feliz com os teus filhos, você vai ser feliz na tua vida profissional, nos teus negócios. Tudo que você colocar as mãos será bem sucedido. Se não der ouvidos ao que Deus manda, você será uma pessoa infeliz. Totalmente infeliz. É isso que diz a palavra. Amém? Nós vamos gastar agora alguns minutos. Nós vamos nos aquietarmos. Eu queria que você relaxasse. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ficar de joelhos, se sente bem de orar a Deus de joelho, fique de joelhos. Mas eu quero que você relaxe. Feche os teus olhos. Eleve os teus pensamentos a Deus. Esquece os problemas. Ah, pastor, mas amanhã o meu cartão de crédito vence. Esquece o cartão de crédito. Ah, pastor, mas a lista de livros do meu filho é enorme. Olha, fui na livraria, mais de R$1.000. Esquece. Esquece essas coisas. Esquece qualquer assunto. Esquece qualquer problema, qualquer dificuldade. Eleve os teus pensamentos somente para Deus. E procure ouvir a voz de Deus agora. Procure ouvir o que Deus quer falar contigo. Quem sabe alguém aqui precisando tomar uma decisão vital para a sua vida. Talvez uma decisão vital para a sua família. E precisa ouvir a voz de Deus. Quem sabe alguém precisando tomar uma decisão para a sua vida sentimental, sua vida amorosa, para a sua vida profissional. Talvez aquela decisão, troco de emprego, não troco de emprego. Talvez uma decisão para a empresa, faço sociedade com fulano, não faço sociedade. Mudo de casa, não mudo de casa. Vou para o interior, não vou para o interior. Como é que eu faço, Deus? Deus fala contigo. Deixe Deus falar ao teu espírito agora. Aleluia. Deixe Deus falar ao teu espírito. Não fale nada. Procure ouvir essa voz espiritual que fala aqui dentro da gente.
Essa voz que muitas vezes já me disse: não viaje, e eu não viajo. Essa voz que muitas das vezes diz: viaje agora, e eu altero o meu calendário, eu altero toda a minha programação e viajo. E sempre dá certo, sempre, nunca dá errado. Essa voz que diz: faça isso, e eu faço. Às vezes ela diz: não faça, e eu não faço. Essa voz que diz para mim: use essa pessoa, coloque essa pessoa no ministério, e eu coloco. Às vezes a voz diz: não use essa pessoa, não coloque. Às vezes a voz diz: não ajude fulano, eu estou disciplinando, ele está debaixo da minha disciplina. Se eu não estou abrindo as portas para ele, não é você que vai abrir. E às vezes que eu transgredi essa voz e abri, eu paguei um preço muito caro. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, a dar ouvidos a essa voz espiritual que fala no mais profundo da tua alma. Eleve o pensamento a Deus agora. Fica bem relaxado, bem tranquilo. Você quer que Deus fale contigo a respeito de quê? Ele vai falar. Qual é a decisão que você tem que tomar, que você está em dúvidas? Se toma ou se não toma? Se faz um negócio ou se não faz aquele negócio? Se faz uma viagem, se não faz a viagem? Se muda de casa ou não muda de casa? Se muda de estado ou se não muda de estado? Deixe Deus falar no íntimo do teu coração. Deus só fala na quietude. Se não houver quietude, não se pode ouvir a voz de Deus. Então fique bem tranquilo, bem relaxado, e deixa Deus falar ao teu coração. Quem sabe a voz de Deus fale contigo nessa manhã e diga: eu não já te disse para você amar a tua esposa como eu amei a igreja? E você não está amando-a? Quem sabe a voz de Deus fale para algum marido aqui e diga: isso é maneira de você tratar a tua esposa? É isso que eu te ensinei aqui na igreja? Quem sabe a voz de Deus esteja falando para alguma esposa: por que você não é submissa ao teu marido? Por que você é uma mulher tão raivosa, tão irada? Por que você enfrenta o teu marido e não se submete à autoridade dele? É isso que eu te ensinei aqui? É isso que o meu Espírito te ensinou? Quem sabe a voz de Deus esteja falando com alguém que está vivendo em pecado, que está tendo um relacionamento errado com alguém, que está tendo pensamentos impuros, que está tendo atitudes reprováveis. Quem sabe Deus esteja falando com você agora e dizendo: muda o teu comportamento, muda o teu procedimento. Não é este o caminho que eu quero que você siga. Não é esta atitude que eu quero que você tome. Quem sabe algum jovem aqui tendo um namoro fora das regras de Deus. E Deus está falando com você agora, moça. E Deus está falando com você agora, rapaz. É esta maneira que você deve namorar? É esse o tipo de namoro que um cristão deve ter? É isso que você aprendeu na minha palavra? É isso que o meu Espírito tem te ensinado? Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar ao teu espírito. Deixa Deus falar ao teu coração. Aleluia. Aleluia, 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 Espírito Santo.